Projeto de Lei 2114 de 2019 não terminativo, que altera a Lei 11.343 de 2006, que estabelece normas para a repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas. Iniciativa Câmara dos Deputados, relatoria senador Major Olímpio, que é favorável ao projeto na forma de emenda substitutiva apresentada. Conceda a palavra a Vossa Excelência, senador Major Olímpio, para proferir o seu relatório. Eu quero cumprimentar o deputado federal, nosso amigo subtenente Gonzaga, de Minas Gerais, que é o autor dessa proposta. Proposta essa que já vem em sintonia com a proposta que foi recentemente aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente Bolsonaro, mas a proposta do subtenente Gonzaga avança mais e com muito mais efetividade. E o PLS ele prevê que o juiz pode decretar, no curso do inquérito e da ação penal, a apreensão de bens e outras medidas assecuratórias que constituam instrumento para o tráfico ilícito de drogas. Cabe ao acusado demonstrar a origem lícita do bem, exceto quando se tratar de veículo apreendido no transporte de droga que permanecerá sob custódia do Estado ou será alienado na forma da lei. Os veículos, embarcações, aeronaves e quaisquer outros meios de transporte, os maquinários, utensílios e instrumentos de qualquer natureza, utilizados para a prática reiterada ou não de crimes de drogas, ficarão sob custódia do Estado. Não foram apresentadas emendas a esse projeto. Na análise dele, o direito processual penal é matéria de competência privativa da União e sujeita à plena disposição do Poder Legislativo. Não verifiquei vício de injuridicidade, regimentabilidade ou inconstitucionalidade. É preciso contextualizar adequadamente o PL sob exame. Quando foi redigido e aprovado na Câmara, a Lei 13.840 de 19 não existia, que eu disse até que foi aprovada recentemente. Essa lei alterou as redações originais dos dispositivos que o PL pretende alterar. Preocupação do autor da proposta era o perdimento de veículo usado para o tráfico de drogas. A redação original do artigo 60 da Lei Antidrogas, ao falar de produto ou proveito do crime, objetivo de medida assecuratória, acabava eximindo bens adquiridos de forma lícita. Essas expressões ainda constam da atual versão do artigo, ou seja, não pode haver confisco do Estado se um veículo, por exemplo, comprado de forma lícita por um caminhoneiro ou qualquer pessoa, o utilize para o tráfico de drogas, como mula, por exemplo, com o fim de fazer renda extra. Assim, o PL altera a redação para focar o instrumento usado para o crime. O PL vai adiante e inverte o ônus da prova, para que o dono do bem demonstre sua licitude, retirando esse custo do Estado. Essa inversão era prevista e foi revogado na lei que aprovamos e o presidente sancionou agora este ano, a 13.840. São objetos de confisco, perda em favor da União, os instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou posse constitua fato ilícito, assim como o produto ou proveito do crime. O confisco é feito automático da condenação, mas não se opera quando o bem é reclamado pelo lesado ou por terceiro de boa-fé. Está previsto no artigo 91(2) do Código Penal. Não importa se é apreensão, medida usada para instrumentos do crime, ou medida assecuratória, usada para produto ou proveito do crime, se o bem é lícito ou ilícito. Não há direito do reclamante ou terceiro de boa-fé, se há, aliás,
direito do reclamante ou terceiro de boa-fé, o bem deve ser restituído. O que o PL pretende é executar o veículo usado como transporte da regra referente à devolução ao lesado, ressalvado o terceiro de boa-fé. Outra preocupação do autor da proposta é a exigência de habitualidade do uso do bem para o crime ser possível com o confisco pelo Estado. O artigo 62 da Lei Antidrogas exigia que os bens fossem, entre aspas, utilizados para a prática dos crimes definidos nessa lei. Hoje, essa é a redação do artigo 61. O PL propõe prática reiterada ou não. Eu peço desculpa, senador Major Olímpio. Olha que o senador Major Olímpio tem um vozeirão invejável. Gostaria muito de ter 10% da potência. Mas ele anda um pouco preguiçoso, assim, presidente. ele está precisando elevar a voz para que possa ser ouvido e eu estou tendo dificuldade de acompanhar o relatório. Por favor, eu gostaria de que hoje, que é o último dia, já estamos quase que comemorando, né, as datas festivas de final de ano, que nós pudéssemos nos conter um pouquinho para que pudéssemos encerrar bem essa reunião. Com a palavra, concordo, senhora presidente. Como disse o senador Tacherei Sati, farei a leitura com a candura que me é habitual. As preocupações são legítimas e apoiam em entendimentos jurisprudenciais, sendo medida efetiva para combater ainda mais o tráfico de drogas no país. Contudo, ajustes precisam ser feitos, tendo em vista a alteração recente na lei antidrogas. Ao final, propomos esse substitutivo para adequar o espírito desse PL. Diante do exposto, somos favoráveis à aprovação do PL 2114 do subtenente Gonzaga, com oferecimento do substitutivo, que traz adequações. E coloca o artigo 60 da Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006, passa a vigir acrescido dos parágrafos 2º e 3º, renumerando-se os demais. E coloca no parágrafo 5º. Agora uma questão de ordem, Major. Aqui, nos nossos notebooks, não aparece o texto que ele está lendo? É o item 7. É o item 7, nós estamos oferecendo o impresso, desculpa, item 11, nós estamos oferecendo o impresso porque desde o início da manhã o sistema não está funcionando. Ora funciona, ora cai o sistema de toda a rede do Senado Federal, está intermitente. Isso é tática, senão você não aprova. Consequentemente... Se não ficar o voto secreto sem de dúvida novo, nenhuma. Os senadores que precisarem, nós temos o impresso para oferecer. Isso é para te obrigar a ouvir e parar de falar. Ainda bem que você chegou, né? Ainda bem que o puxão de orelha não foi meu, senador Amin. Em briga de gigantes eu não dou conta de entrar. Com a palavra, Vossa Excelência, senador. Gigantes no intelecto, que me entendam bem. Senador Major Olímpio, continua com a palavra. Fica assim, então, o parágrafo 5º. Decretadas quaisquer das medidas previstas no caput deste artigo, o juiz facultará ao acusado que, no prazo de 5 dias, apresente provas ou requeira a produção delas acerca da origem lícita do bem ou valor objeto da decisão, exceto de veículo apreendido no transporte de droga ilícita. Parágrafo 6º. Provada a origem lícita do bem ou valor, o juiz decidirá pela sua liberação, exceto do veículo apreendido no transporte de droga ilícita, cuja destinação observará o disposto no artigo 61 e 62 dessa lei, ressalvado o direito de terceiro de boa-fé. O artigo 2º passa até o seguinte texto: o artigo 61 da lei 11.343 de 2006 passa a vigir com a seguinte alteração. Artigo 61. A apreensão de veículos, embarcações, aeronaves e quaisquer outros meios de transporte e dos maquinários, utensílios, instrumentos e objetos de qualquer natureza utilizados para
prática habitual ou não dos crimes definidos nessa lei, será imediatamente comunicado pela autoridade de polícia judiciária responsável pela investigação ao juiz competente. Então, pela aprovação com substitutivo, é esse o meu relatório. Agradeço ao relator e coloco em discussão a matéria. Para discutir, senador Antônio Anastasia. Muito obrigado, senhora presidente. Eu queria só cumprimentar primeiro o relatório, o senador Major Olímpio, pelo seu brilhantismo, que lhe é característico, e também o autor, o deputado federal, subtenente Gonzaga, de meu estado, que de fato fez um belo trabalho e acho que avançamos muito. Quero cumprimentar ambos e acredito que o projeto será aprovado. Muito obrigado. Continua em discussão. Encerrada a discussão, coloco em votação o relatório. As senhoras e senhores senadores que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório que passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto nos termos da emenda número 1 substitutivo. A matéria vai a plenário. Com a palavra pela ordem, senador Major Olímpio. Eu queria já fazer um requerimento da urgência, tendo em vista que esse oportuno projeto do deputado subtenente Gonzaga, que está aqui presente, e cumprimento a ele, agradeço a manifestação do senador Anastasia. O Gonzaga é um excepcional profissional da segurança pública, representante de Minas Gerais. E esse projeto, na forma desse substitutivo, projeto Gonzaga, ele só vai se adequar à lei que nós já votamos e foi sancionada este ano. Então eu requeiro a Vossa Excelência e aos nossos pares que ele seja encaminhado ao plenário, porque é uma forma de fazermos uma entrega extremamente positiva para a sociedade, possibilitando a sanção para este ano ainda. É mais uma resposta em complementação à lei de drogas. Coloco em votação o requerimento do senador Major Olímpio, que está solicitando urgência da matéria. Para encaminhar o requerimento ou fazer alguma observação, senador fazer Esperidião um Amin. comentário sobre a aprovação e sobre a urgência. Eu também quero fazer minhas as palavras do senador Anastasia no sentido de cumprimentar o nosso colega de Câmara dos Deputados, colega do senador Jorginho, colega deputado do Major Olímpio, e outros deputados que foram eleitos, né? O deputado, então, aqui, ó, bancada dos ex-deputados, aqui, ó, Luiz Carlos Reis, o Haroldo, no sentido de parabenizar o subtenente Gonzaga pela autoria e pelo sucesso da aprovação. Então, estamos colocando em votação o requerimento de urgência solicitado pelo relator. Senhoras e senhores senadores que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado, esta presidência encaminhará o projeto à mesa diretora ainda hoje. Parabenizo o deputado subtenente Gonzaga pela iniciativa, mas, acima de tudo, o relator que teve o cuidado de apresentar o substitutivo para que o projeto pudesse se adequar à lei que acabou de ser sancionada, fruto, inclusive, de um debate e de modificações feitas nesta casa. Recentemente, votamos, aprovamos e o presidente da República sancionou uma matéria relacionada a esta questão. Consequentemente, o senador Major Olímpio simplesmente adequou o projeto de iniciativa do deputado subtenente Gonzaga à nova realidade. Então, parabenizo Vossa Excelência pela diligência, pelo projeto e pela importância e relevância da matéria. Item